Pessoal, vamos lá. Então, quando falamos sobre treinamento, ok? Falamos de uma ação. Então, eu pensei, houve um processo e houve o aprendizado, ok? É lógico que quando falamos sobre treinamento, ok? Nós podemos ter um intercâmbio que venha conceder algo importante em nossas vidas. Por exemplo, o tipo de treinamento, como vai ser, como, para quê? Então vamos lá, fast leg, mas eu vou usar o termo fast leg aqui como é o termo de velocidade e jogo e velocidade, onde é um jogo, como já falei sobre o esporte, principalmente o futebol, na década de 50, 60, que não tinha o quê? Nem tinha nem cartão vermelho. Adaptaram regras, depois eram só capitães, depois adaptaram juiz, bandeirinha, e esse processo que ocorre até hoje, campos de regras. Fica essa crise, reducionista, o jogo, que é esporte, aí o que é jogo, que é esporte, fica essa balança de invencibilidade entre intervalos intensivos, intervalos extensivos, ok? O intervalo intensivo, é lógico que eu vou colocar tiros, que eu estava falando pela manhã, um dia, 50 metros, tiros de 10 tiros de 50 metros, aí depois eu coloco um intervalo, bem um pouco prolongado, intervalos bem intensivos nas corridas de 50 metros, de 1 minuto, depois eu coloco intervalos extensivos, que eu vou aumentar o quê? Corrida de 800 metros, ok? 400 metros, então vai ocorrer o quê? O campo intensivo. O que eu dizer que a rodagem, ligada ao treinamento e à pesquisa, ok? O que eu quero dizer, entre as pesquisas que foram colocadas entre assuntos do próprio maneira de relacionar as seletivas, os campos de estudos, nos coloca papéis importantes que vêm colocar em destaque conexão entre o processo ligado ao aprendizado, por exemplo, qual o tipo de abordagem? Eu coloco a abordagem lá histórica. Qual é o método? Fast leg. Aí qual a maneira da rodagem? Ficar rodando, rodagem que ocorre. Foi 30 minutos, todos os dias 30 minutos. A rualização, como eu coloquei, a grupalização entre as pesquisas. Essa rodagem nos coloca fatores intensivos que podem ocorrer. Mas quando fala intensivos, os campos intensivos, também há uma maneira extensiva. Extensivo é o quê? É a longo prazo que possa haver resultados ligados à pesquisa. Intensivo é o que ocorre diariamente, semanais, nos campos de seriações. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre medidas e avaliações, lembramos das avaliações antropométricas, que relacionam fatores de investigação. Ok? Vamos lá. De antemão, entre fatos importantes, como é que nós podemos percorrer diante dessas biografias literárias ligadas a uma veia e catalogações? Como as comunicações, linguagem empresarial, eu citei o José Paulo Neto aqui, 2011, e eu estou colocando um termo aqui do Mário Sérgio Silva, também, que ele coloca algumas tabelas periódicas de treino e coloca a palavra rodagem. Rodagem, você está rodando, rodízio, em círculo, em estações, em treinabilidades. Essa treinabilidade tem um intervalo, há um intervalo de descanso ativo, intensivo ou extensivo, implícito ou explícito. Então, diante dessas dimensões mundiais, ligado à imprensa, ou seja, jogos esportivos, categorias, nos coloca algo que venha elaborar precisamente essa maturidade entre objeto de estudo, o estudo de objeto, que vai ser as maneiras de realidade existentes, fenomenais que ocorrem, ok? Entre o início, onde há um início, há uma maneira motivacional, entre as introduções. De fato, diante dessa identidade que é perdida, a própria motricidade humana,
nos colocam um tipo de pedagogia geral que fica algo vulgar diante das nossas próprias categorias. A burguesia, a pedagogia geral, fica um tipo de burguesia. Eu vou chegar lá um dia ainda nesse tipo de burguesia, seja pequena ou grande burguesia. Tempos atrás teve uma peça que falava sobre a burguesia pequena, né? Que é uma atriz antiga, né? Que ela era da Globo, ela colocou burguesia pequena, né? Pequena burguesia, que muitas vezes coloca tipicamente o tipo de lazer, o papel, as implementações que ocorrem. Ok? Então, quando falamos de conhecimento, falamos de existência. Quando falamos de conhecimento, é lógico, vocês podem ver ali também nos aplicativos, no Face, falamos de algo artístico, falamos de Geoffroy do Mazadier, falamos de ginástica artística e outros, ou seja, ícones que relacionam o esporte e as suas produções científicas e compromissos científicos. Ok? Então, um campo é indispensável estudarmos sobre tempo. É indispensável estudar sobre lazer, porque quando falamos sobre esporte, falamos sobre lazer. Ou seja, é indispensável não fazermos pesquisa. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre treinamento, falamos sobre processos e pensamentos arcaicos. Quando falamos de treinamento, falamos de processos e pensamentos ligados à modernidade. Quando falamos de treinamento, falamos de processos mecanicistas, que relacionam uma organização econômica, que vai gerenciar o próprio movimento, que vem a automatizar o próprio movimento, que vem a assimilar nessa linguagem e instituições. Essas instituições venham a ver o quê? Histórias culturais do corpo, a cultura corporal e a aptidão cultural, a aptidão física. Essa capacidade vem a haver uma teorização no objetivo de estudo que vai haver a realidade onde eu estou inserido. Ok? Pois bem, então essa totalidade que nós questionamos que é vilão, a totalidade do corpo, é difícil nós vermos o ser humano com sua totalidade. Há um aspecto reducionista, nem que seja afetivo, ou cognitivo, ou seja motor. Alguns falam que a teoria cognitivista, que a própria humanidade, a civilização, começou nos campos agropecuários. Mas é difícil isolar o gesto motor, mesmo para cultivar, armazenar alimentos e outros derivados. Mesmo nos campos metabólicos ou anabólicos, que vem a ver o quê? Substrato ligado ao hormônio, ao ácido glácico, que até hoje eu tenho dificuldade de falar ácido glácico, liga ao anabolismo, depois o catabolismo, essas substâncias que venham ser eficazes, vincular ou desvincular, mas o gesto motor nos coloca uma expressão que nós temos que ter essa maneira indispensável e riquíssima, né, de enriquecer as nutrições que ocorrem diariamente. Okay? Então a disposição ligada à composição corporal, à avaliação física, essa distribuição coloca pesquisas e argumentações que vêm a retornar a cada dia e retoricar. Há um retorcimento muito grande, ok? Que demonstra os campos epistêmicos. Então vamos lá. Sequência vai colocar algo que vem a ver uma apreciação. Eu vou apreciar a pesquisa, é a sequência de repetições de série, de pesquisas, intervalos, essa rodagem que eu tive, nós tivemos ligado à comunidade, à realidade, há uma rodagem. Essa rodagem, não falo de sondagem, rodagem. Rodagem é o quê? Você vai rodando, uma Uber, ou um carro, ou um caminhão, que eu falei do meu pai aqui há pouco tempo, que, querendo ou não, ele é um grande pesquisador, um DNA de pesquisador. Muitas vezes colocamos até nós como analfabetos, mas diante da cultura somos grandes sábios, esse edifício que fala sobre epistemologia. Ok? Então vamos lá. Nesses intercâmbios consolidados, que é um organismo, que alguns colocam até no intercâmbio de exílios, né, que pode haver os campos parciais entre essa circulação sistêmica, que é a rodagem ligada ao treinamento, e seus intervalos que tem, seja intensivo ou extensivo, mas nos coloca uma prolongação ou prolongação relacionado ao macrociclo de treinamento, entre esse treinamento e as questões de estudos, ok? Eu só fiz um feedback agora, falando de alguns autores, como o José Paulo Neto, para analisar as articulações que foram feitas desde o início. Alguns autores, o Durkheim, Engel, alguns autores que também vão ser, ou seja, são aceitos e
hídricos relacionados à teoria